Os irmãos, é com muita alegria que hoje inauguramos mais um quadro no canal do Lar Ismael no YouTube. É o quadro Momento do Evangelho. Neste quadro nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, desde o primeiro capítulo até o 28º, lendo e fazendo pequenos comentários. Nós teremos a participação de Tito Protásio e Elisete Protásio, e alguns convidados que vão trazer também a sua contribuição na interpretação do Evangelho que Jesus nos trouxe. E nós iremos colocar este quadro no ar às terças-feiras, às 19 horas, e aos domingos, também às 19 horas. Então nós vamos iniciar este quadro hoje com o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei. Neste capítulo, nós vamos encontrar as três revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo. Também a aliança da ciência e da religião. E nas instruções dos Espíritos, nós vamos ter a Era Nova. Então, nós vamos iniciar pelo item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está escrito na lei seja cumprido perfeitamente. Até o único J e o um só ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu, e embaixo na terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorarei, nem lhes renderei culto soberano. Segundo, não tomeis em vão o nome do vosso Senhor. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Instrução dos Espíritos. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás,
tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo dela um dever deste. A lei mosaica, propriamente dita, tinha, pois, um caráter essencialmente transitório. Moisés, ele é pouco estudado e nós percebemos, quando estudamos sobre Moisés, o trabalho maravilhoso que esse Espírito fez aqui na terra naquele momento, quando ele foi retirar aquele povo do Egito. Para nós termos uma ideia da dimensão do trabalho de Moisés, vamos buscar aqui para sabermos quantas pessoas Moisés tirou do Egito e quanto tempo o povo de Israel, os hebreus, ficaram na terra dos faraós. Na Bíblia de Jerusalém, nós encontramos no Êxodo 12:37 o seguinte: os filhos de Israel partiram de Ramsés em direção a Sucot, cerca de 601.000 homens a pé, sem contar suas famílias, mulheres e crianças. No 12:38 de Êxodo, nós ainda encontramos: subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gado, muitíssimos animais. No 40, ele diz assim: ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Nós vamos encontrar também em Gálatas 3:17, Paulo diz o seguinte, uma parte, né? Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois. Então ele está dizendo aqui que uma aliança tinha sido feita com Deus, com Abraão, certo? E que a lei de Deus veio 430 anos depois. Então eles ficaram 430 anos, mais ou menos, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, item 6, está escrito: e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Então a gente percebe, né, que eles ficaram muito tempo no Egito e eles eram centenas de milhares. Alguns historiadores e pesquisadores, estudiosos, chegam a afirmar que saíram do Egito naquela noite 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas há uma controvérsia. De qualquer forma, se nós temos aí 601 homens, né, a pé, o que significava homens preparados para a luta, né? Então, se você multiplicar por 2, se todos fossem casados, já daria um número astronômico para alguém tirar aquele povo, passar pelo mar, né, fazer a travessia e ir pelo deserto. Nós sabemos que naquela época o povo era um povo bruto, era um povo muito primitivo. E eles não tinham, assim, uma norma de conduta. A norma de conduta deles era a de ser escravo, né, de obedecer às leis egípcias. E Moisés começa a peregrinar com esse povo pelo deserto. Depois de uns 3 meses, mais ou menos, eles acamparam ali próximo ao Monte Sinai. E Moisés foi, então, para o monte, recebeu as leis divinas e, naquele momento, a importância desse momento é fundamental para a gente entender, porque ali surgiu a primeira revelação de Deus. Ali surgiram o norte
para que nós pudéssemos começar o nosso progresso moral rumo às esferas celestes. É um ponto de partida muito importante, mas nós ainda éramos muito rudes para compreendermos o alcance dessas leis que até hoje nós estudamos, né? Até hoje nós estamos aí buscando compreender para seguir, e que Jesus transformou esses 10 mandamentos em 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas isso veio depois de quase 1.600 anos. Então, nós não estávamos ainda muito preparados. Éramos um povo muito duro, um povo primitivo. Muito bem. Moisés trouxe a lei, e como ele estava com aquela multidão, ele precisava organizar esse povo. Então, ele começou a traçar leis, trazer leis, criar leis para que aquele povo pudesse ter um ordenamento, para que aquele povo pudesse ter uma noção de como viver em sociedade, cada um cumprindo com as suas obrigações dentro daqueles decretos que Moisés estava estabelecendo. Muito importante a gente entender, porque a lei, ela serve para regular o comportamento humano. Então é muito importante. Moisés, então, naquele momento, visualizou que ele precisava fazer esse trabalho, e é o trabalho que ele veio fazer, né, com um povo que estava acostumado com a escravidão durante 4,5, 5 gerações. Mas um povo que nós devemos reverenciar, porque graças a eles, o Deus único sobreviveu. Eles tornaram-se escravos naquela época, e os usos e costumes dos egípcios eram muito diferentes da do povo hebreu. Mas eles mantiveram firme durante 5 gerações a ideia fixa e a fé, uma fé muito forte, inquebrantável em Deus. Enquanto os outros eram politeístas, eles acreditavam no nosso Deus, nosso Pai Criador. Então Moisés começou a estabelecer as leis. E Moisés começou a estabelecer leis básicas, porque até lei de higiene Moisés teve que ensinar ao povo e estabelecer leis para que eles respeitassem a mulher durante o seu fluxo, eles não comessem determinadas carnes, que não comessem determinadas coisas que não fariam bem a eles. Ele instituiu lá no altar, no local do sacrifício, ele estabeleceu como se fazer o sacrifício, ele criou ali um sistema, né, sanitário para que aquele sangue, para que aquelas vísceras não ficassem expostas. Então Moisés teve que fazer um trabalho muito minucioso com um povo que estava na infância e precisava de todas essas regras, leis para poder subsistir e para crescer. Então Moisés teve que, para colocar e o povo seguir essas leis, ele teve que estabelecer leis com caráter divino. Então, se a gente pega a Bíblia, né, o Velho Testamento, lá em Êxodo, a gente vai encontrar, logo depois que ele recebeu os 10 mandamentos, a gente vai encontrar a primeira lei aqui que surge, é a lei acerca dos altares. Então, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, viste-se que do céu eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado não fareis
Deus de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Em seguida, isso está Êxodo 20, 22. No Êxodo 21, nós temos a lei acerca dos servos. Ele vai dizer aqui: são esses os estatutos que lhe proporás. Se comprarem um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá de graça. Se entrou solteiro sozinho, sairá. Se era casado, e com ele sairá sua mulher e seus filhos. Então veja, ele está colocando aqui como nós devemos tratar o servo. Tem como tratar o forasteiro, né? Então Moisés vai fazendo lei para tudo, né? Nós vamos ver ainda aqui no Êxodo 22, a lei acerca da propriedade, como eu tenho que tratar esse processo das propriedades, né? O que é meu, quais as minhas obrigações, os meus deveres, né? Então, ele pauta para tudo, ele vai trazendo lei. E ele coloca sempre uma coisa muito importante. Ele coloca o caráter divino que é para o povo seguir. Então, ele diz, Deus, né, disse que, e aí ele bota a lei dele, né? E ele liga, se nós formos analisar assim bem criteriosamente, ele pega os 10 mandamentos e ele vai colocando, traçando as leis em cima desses mandamentos. A gente viu a lei dos altares, elas se referem à primeira lei, para não se fazer nenhuma estátua, bezerro para adorar. Essa lei de propriedade, eles também está se referindo à 10ª lei, né? Não desejareis, né, a mulher do próximo, a casa e tudo. Então ele vai traçando, né, as leis até em consonância com os 10 mandamentos que ele recebeu das leis divinas. É muito importante a gente fazer um estudo do Velho Testamento sobre Moisés, para que nós possamos ter a ideia do trabalho que esse Espírito teve conosco naquele período. Foi um trabalho muito interessante, muito forte, em que ele teve que punir de forma violenta, né, aquele que transgredia a lei, para poder dar exemplo, porque nós éramos espíritos muito atrasados, né? Então nós não entendíamos esse processo e éramos rebeldes, até porque eram escravos, né? E quando se viu livre, não tinha um norte, e aí Deus, na sua misericórdia, socorre-nos com os 10 mandamentos, a sua lei, né? A primeira revelação, isso é muito importante a gente frisar, que Moisés trouxe a primeira revelação, né? E então traz então agora as leis civis para regular o nosso comportamento ali naquele momento. Há uma interpretação também dessa escravidão, da saída do Egito, o caminho pelo deserto, né, e a chegada no monte. É uma interpretação filosófica muito bonita e que nós podemos nos inserir. A escravidão, aquele período em que estavam ali no Egito, era o momento da obscuridade, da escuridão, da falta de conhecimento. A partir do momento em que nós saímos desta situação, nós vamos atravessar o mar e
penetrar no deserto. O deserto é o trabalho que nós vamos tendo para obter a luz. Então, o nosso espírito faz isso mesmo. Ele sai do Egito, sai da escuridão. Ele atravessa o mar e ele vai e entra no deserto. O deserto é a interiorização. É aquele momento onde você vai pensar, você vai procurar se conhecer. É o trabalho árduo. E a partir desse trabalho você vai encontrando a lei, a verdade. E a partir desta verdade você vai se iluminando. Porque Jesus nos disse, conhece a verdade e ela te libertará. Então, a partir do momento em que eu me sinto livre, eu estou me iluminando, né? E você vê como isto é uma simbologia muito correta, muito certa, porque Paulo saiu de Damasco, foi ao deserto, passou lá uns quase 3 anos, e dali ele saiu, né, depois dele ter se conhecido, depois dele ter raciocinado, refletido, estudado a lei, aí ele vai, né, para Jerusalém e começa todo o seu trabalho. É esse o caminho que o povo hebreu fez, né, para se iluminar. E o responsável por tudo isso foi o nosso querido Moisés, que ele veio libertar e libertou. Em um dado momento, esse Espírito esteve aqui, tirou-nos daquela escuridão e nos levou ao monte, nos levou a Deus. Então, nós devemos realmente reverenciar a esse nosso querido Moisés, pelo trabalho maravilhoso que ele fez conosco. Ele foi o primeiro a nos trazer a lei divina. Então, meus queridos irmãos, nós vamos pedir a vocês agora que participem conosco deste quadro. Vocês façam pergunta, tragam informações sobre o capítulo que nós estamos estudando, façam as suas interpretações, postem para a gente, coloquem aí embaixo, né? Assistam o vídeo, dê um joinha e sigam o canal. Na próxima semana nós estaremos aqui de volta para mais um quadro Momento do Evangelho. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Fiquem na paz do Senhor. Eu sou Irandir Protásio, um dos membros